Fala galera do YouTube, a gente tá falando aqui é o Windows 64 juntamente de... E tá aqui no nosso bismillah. Yes sir. E hoje a gente vai estar fazendo o quê? Ensinando vocês a fazer uma boa fichazinha de cria de ordem. Eu tô junto dele porque foi ele que me ensinou. Então ele vai nos ajudar aqui caso eu cometa algum erro. E lá vamos nós. Então galerinha, eu vou apresentar a primeira parte aqui desse tutorial. Já vai deixando seu like bacanudo aí. Se inscreve no canal, que a gente tá sem inscrito nenhum. Vamos começar na parte mais básica da ficha, que é o que? O nome do nosso personagem, do nosso character. Eu vou dar um nome aqui genérico, Diogo. Vamos inventar aqui na hora um personagem. Jogador quem? Meu nome, que é o 1264, como sempre. Como é que esse meu teclado tá crazy? E aqui, no sistema de ordem, minha gente, a gente vai começar distribuindo atributos. O que são atributos, Kelvin? 1264, você pode me perguntar. E eu te respondo, meu pequeno pupilo. Atributos são os números de referência que vão nos ajudar na hora das rolagens. Por exemplo, nós temos agilidade, força, intelecto, vigor e presença, 5 no total. E para distribuir entre esses 5 atributos, nós temos 4 pontinhos. Tecnicamente 9, já que a gente já tem 5 de começo. A gente vai distribuir 4. Então eu vou dizer que meu personagem é alguém assim muito inteligente. Eu vou botar 2 desses pontinhos que eu tenho. E inteligência eu vou ficar com 3 no total. Aí eu vou pôr o quê? Umzinho em presença e umzinho em agilidade. Que é pra dizer, ó. Aí já vai montar os status, mais ou menos, do meu personagem. O Diogo. E também tem um detalhezinho que a gente consegue fazer, que é bem legal, mas que desfavorece às vezes um pouco. Como eu disse, os atributos vão ajudar nas rolagens, vão definir as rolagens. Por exemplo, se vocês quiserem fazer alguma coisa, qualquer coisa, eu vou pedir um teste baseado em um atributo com uma perícia. Então vamos dizer que eu tenho que empurrar uma porta, que está muito pesado, eu vou usar força, eu tenho 1 de força. Mas, se eu falar que eu sou muito fraquinho mesmo, eu posso tirar esse 1 de força e ficar com 0. E botar esse 1 de força em, não sei, em presença, vai. Colocar em presença esse 1zinho de força. E aí, sempre pergunta, o que significa ter 0 em força? O que significa ter 0 em algum atributo? Ter 0 em algum atributo significa que eu vou jogar 2 dadinhos. A cada número que eu tenho em um atributo vai ser um número de dados de 20 lados que eu vou jogar. E, por exemplo, eu tenho 3 intelecto, eu jogo 3 dados, pego o com a face maior, com a face de maior número. Mas como eu tenho 0 em força, eu jogo 2 dados, vou até abrir o D20 aqui, para fazer um bom exemplo. Eu jogo 2 dadinhos, em vez de pegar o melhor, vintão, eu pego o pior, que seria o quê? 3. Tomei no caneco. Então continuamos. É assim mais ou menos que a gente distribui os atributos, os atributos. E no máximo de início assim, que a gente pode ter é 3. Você não pode passar de 3 no começo. Mais pra frente a gente vai conseguindo uns buffzinhos a mais e vai conseguindo passar, mas de cara assim não pode passar de 3. Lembre-se disso. O próximo passo da nossa ficha é a origem. A origem vai mais de acordo com a lore do personagem. Você vai... Eu aconselho pra você escolher uma origem que condiza, né? Que condiz com a lore do personagem. Já que, como diz o nome, é a origem dele, né? Cada origem tem um poder específico e dá 2 perícias também específicas. Só que como são muitas origens, eu não vou especificar cada uma. Eu vou citar elas aqui e se alguma chamar a atenção de vocês, vocês podem me dizer depois no privado. Privado, por favor, hein? Acadêmico, agente de saúde, amigo dos animais, amnésico, artista, astronauta, atleta, chefe do outro lado, chefe, colegial, cosplayer, criminoso, cultista arrependido, desgarrado, diplomata, engenheiro, executivo, experimento, explorador, fanático por criaturas, fotógrafo, inventor paranormal, perdão, investigador, jovem místico, legista do turno da noite, lutador, magnata, mateiro, mercenário, mergulhador,
militar, motorista, nerd entusiasta, operário, policial, profetizado, psicólogo, religioso, repórter investigativo, servidor público, TI, teórico da conspiração, trabalhador rural, trambiqueiro, universitário e vítima. Então, entre esses, escolhendo aqui para o nosso personagem, o Diogo, né? Eu vou escolher universitário, já que ele é um cara esperto, ele tem 3 de inteligência. Vou pegar universitário, aí eu vou abrir aqui o livro rapidinho. E aqui no livro a gente tem um resuminho, meio que amontoado de todas as origens que a gente tem no livro, mas também tem do suplemento. Então eu vou ler aqui todas elas como eu disse, cada origem tem sua perícia e um poder. Eu não vou ler o nome dos poderes, já que para ler o nome eu teria que explicá-los. Mas eu vou ler a perícia aqui para vocês, explicando assim, mais ou menos, eu vou aprofundar mais depois. Mas as perícias são algo que vai ajudar nos testes. Como eu disse, se vocês quiserem fazer algum teste, por exemplo, de infiltração, se infiltrar em algum lugar, eu vou pedir um teste de agilidade com furtividade, que é algo que vocês podem ter da sua origem ou escolhendo mais à frente. Então vamos ver aqui as origens. Amigo dos animais, te dá adestramento e percepção. Astronauta, ciências e fortitude. Chefe do outro lado, te dá ocultismo e profissão. Profissão, no caso, sempre que você for ter a perícia de profissão, vai ser de acordo com a sua profissão, obviamente. Colegial, atualidades e tecnologia. Cosplayer, artes e vontade. Diplomata, atualidades e diplomacia. Explorador, fortitude e sobrevivência. Experimento, atletismo e fortitude. Fanático por criaturas, investigação e ocultismo. Fotógrafo, artes e percepção. Inventor paranormal, profissão, de engenheiro e vontade. Jovem místico, ocultismo e religião. Legista do turno da noite, ciências e medicina. Mateiro, percepção e sobrevivência. Mergulhador, atletismo e fortitude. Motorista, pilotagem e reflexos. Nerd entusiasta, ciências e tecnologia. Profetizado, vontade e mais uma, que se eu não me engano é a escolha do mestre, a minha escolha. Psicólogo, intuição e profissão. Repórter investigativo, atualidades e investigação. E como a gente tem um pouquinho mais do livro principal, eu vou terminar de ler aqui. Acadêmico, ciências e investigação. Agente de saúde, intuição e medicina. Amnésico, 2 a escolha do mestre, já que é um amnésico e não vai lembrar da sua origem. Artista, artes e enganação. Atleta, acrobacia e atletismo. Chefe, fortitude e profissão. Criminoso, crime e furtividade. Cultista arrependido, ocultismo e religião. Desgarrado, fortitude e sobrevivência. Engenheiro, profissão e tecnologia. Executivo, diplomacia e profissão. Investigador, investigação e percepção. Lutador, luta e reflexos. Magnata, diplomacia e pilotagem. Mercenário, iniciativa e intimidação. Militar, pontaria e tática. Operário, fortitude e profissão. Policial, percepção e pontaria. Religioso, religião e vontade. Servidor público, intuição e vontade. Como é que eu me perdi? Teórico da conspiração, investigação e ocultismo. TI, investigação e tecnologia. Trabalhador rural, adestramento e sobrevivência. Trambiqueiro, crime e enganação. Universitário, que é o que eu escolhi, atualidades e investigação. E já a gente lê o poder, que é para explicar pelo menos um. Vítima, reflexos e vontade. Então a gente vai ter crime, não, a gente vai ter atualidades e investigação como universitário. A gente vem aqui na ficha, perícias, atualidades, treinado e investigação, treinado. Agora no poder de universitário, a gente vem aqui na explicaçãozinha, acho que tá mais para baixo. Vê o que é? Aqui, ó. Poder, dedicação. Você recebe mais um PE
e mais um PE adicional a cada Nex ímpar. Além disso, seu limite de PE por turno aumenta em 1. Em Nex 5, seu limite é 2, em Nex 10 é 3 e assim por diante. Isso não afeta o DT dos seus efeitos. Ou seja, o PE é a energia que a gente gasta a cada ataque. Com um universitário, o poder de dedicação me dá mais 1 de energia e mais 1 de limite que eu posso gastar por rodada. E a fichazinha que eu vou enviar para cada um é automática já, então a gente nem precisa se preocupar com isso. Então eu posso vir aqui embaixo e escrever dedicação. Ui, oh my god. Segura. Continuando, eu vou explicar aqui rapidinho antes de passar para o Uni, para explicar para vocês a classe e a trilha. A gente tem o PV, que é os pontos de vida. Em um combate você vai perder pontos de vida ou ganhar pontos de vida, se você se curar. A sanidade, que se você zerar, geralmente, tá na minha mão, seu personagem. O PE, que como eu disse, é como se fosse a energia gasta para ataques, que vai de cada classe, e trilha também, já vocês vão ver. E a defesa, e esquiva. A esquiva é afetada com reflexos, e a defesa, eu acho, se eu não me engano, é com vigor. É com vigor que se altera a defesa. E com itens também. Mas isso aí é só mais pra frente. Uma dúvida que vocês possam acabar tendo ter, acontece alguma coisa, se acabar o PE, né, os pontos de esforço, a energia, não acontece nada, gente. Você só fica sem energia para poder usar algum ataque especial, algum ataque que dê mais dano. Você ainda pode cair na mão, na porrada, dar tiro, mas algum ataque consiga te dar um daninho a mais, um ritual ou um combinho extra, que não vai ser possível se você zerar seus PEs, ou se não tiver PE o suficiente. Então agora eu vou passar pro Num, para ele explicar para vocês a classe, tem 3 classes, e as trilhas. Depois eu já volto para explicar ritual e DT e esse negócio que é um pouquinho mais confuso. Voltando, agora eu irei explicar as classes, que são a segunda parte do personagem. Porquê? A origem é o que ele era antes de conhecer o paranormal. Um fotógrafo ou qualquer outra área de emprego que ele tinha, ou desempregado também, não sei se existe essa cena, mas o que é que podia acontecer? Depois disso, depois da origem e posteriormente, existe as classes, que são 3. Só tem 3 classes. Combatente. Combatente é a classe dano. É o clássico bárbaro. É que dá mais dano bruto, mais vida, mais defesa. É aquele... Força é o dano da equipa. Depois, o especialista é o cérebro da equipa. Ou para ser mais específico, o faz tudo. Ele é o que tem mais perícias, que eu já vou explicar. Ele é basicamente aquele que faz tudo da equipa. Ele também pode ser da parte da tecnologia, inteligência. Numa cena de investigação, o que vocês querem é um especialista. E depois temos o ocultista, que é aquele especializado, como a gente diria, é o mago. É o mago da ordem paranormal. É aquele que usa os rituais, os poderes, é aquele que usa mais a parte paranormal. Geralmente é aquele mais combeiro, aquele que dá o mais dano, dependendo das builds, mas é aquele com mais recursos, vamos dizendo assim. Tá aí. Cada um deles, dependendo de qual tu escolhes, vai dar uma coisa específica de PV, pontos de vida, PE e sanidade. A gente vai fazer um ocultista porque é o mais difícil e o mais difícil de explicar. Se quiserem saber um especialista ou um combatente, a gente depois explica. Mas, voltando, cada um vai dar uma coisa específica: pontos de vida, PE e sanidade. Lógico, o combatente vai dar mais pontos de vida,
O especialista, se eu não estou enganado, é o que dá. Acho que é o que dá mais status medianos. Ele não é muito fraco em vida, mas também não é muito forte. Ele é média. O ocultista, logicamente, vai ser mais pontos de esforço. Pontos de esforço, como o meu colega disse, é a tua mana, basicamente. Queres usar uma habilidade, tens que usar pontos de esforço. E perícias. Antes da gente ir para o ocultista, vamos às perícias. Cada classe tem uma quantidade específica de perícias. Outra coisa, o especialista é aquele que tem mais perícias. É por isso que ele é tão importante na missão. É aquele que tem mais perícias. E o que é perícias? Antes de voltar aqui, vamos à ficha. Perícias, como vocês conseguem ver aqui ao lado, é como se fosse um complemento para o teu teste inicial. A tua base para um teste é os dados de 20, que são os teus atributos: força, agilidade, intelecto, presença e vigor. Dependendo dos teus atributos que escolheste, vais ter mais dados ou menos dados. Se tu tiveres 0, tu tens 2 dados e pegas o pior. E um dado é 1 ponto, 2 dados é 2 pontos, 3 dados é 3 pontos. Mas se tu quiseres aprimorar o teu resultado, tu necessitarás de perícias. Por exemplo, o personagem que a gente está a fazer é universitário. Ele tem investigação e atualidades. É como se ele tivesse uma habilidade em investigação e atualidades. Eu te imagino, estamos numa cena onde estamos a correr, mas pegar aqui acrobacia, por exemplo. Estamos numa cena de perseguição e temos de fazer um mortal por algum motivo. A gente faz um teste de agilidade. Só que a gente não tem acrobacia treinado. Não temos perícias em acrobacia. O que acontece? A gente manda os nossos 2 dados de agilidade e é o dano, é o resultado base. Imagina, manda 2 dados, vem um 15 e um 17. Pegamos o 17, que é o maior. Mas, se a gente for fazer, por algum outro motivo, um teste de investigação, usamos os 3 dados e imagino que o maior resultado vem 19. Como a gente tem o atributo, a perícia, investigação, treinada e aprimorada, a gente adiciona os mais 5 treinada ao resultado, daria 24. Isso ajuda a conseguir dar mais resultado ao nosso teste. As perícias são baseadas muito em lore. Lógico, se estiveres a fazer uma build com beira para matar um bicho ou uma coisa, tu vais escolher para fazer combos. Mas agora, se for para uma lore, tem as perícias muito importantes. Obviamente, um atleta de sprint ou dardo, ou até mesmo um jogador de futebol, certamente irá ter atletismo, acrobacia, fortitude. E quanto um artista, um desenhista, vai ter artes, artes, percepção, essas coisas. A perícia é a lore, basicamente. Aqui temos todas as perícias, acho que são todas as perícias que têm. Tem um pouquinho mais em baixo. Cada uma delas é relação do mestre, como elas funcionam, mas todas elas têm um motivo: acrobacia, adestramento, artes, atletismo. Cada uma tem uma função baseada no lore. Se quiserem depois saber, quando tiverem a fazer ficha, dizem o que é que significa tática, o que é que significa religião, furtividade, crime, artes, o que é que engloba. Dizem, o Kelvin responde. Porque essa parte já não consigo fazer nada. Continuando. Isto são as perícias. É um complemento para o teste original. E cada perícia é necessário um atributo base para ser utilizado. Lógico, dependendo da situação, pode ser utilizado de outra maneira. Uma acrobacia geralmente é feito com agilidade, mas se for explicado de uma maneira diferente ao mestre, ele pode aceitar uma força ou um intelecto, raramente. É isto que é a perícia. Agora voltando para o nosso motivo principal, que é o ocultista, que vai ser o nosso personagem. O ocultista, como vocês conseguem ver, dá 12 pontos de vida mais o nosso vigor. O nosso nível de vigor é 1.
Então, se vocês forem parar, se eu escolher agora a classe ocultista, ele vai ter 13 de vida, que é os 12 mais 1. Mesma coisa com a presença, mesma coisa com os pontos de esforço iniciais, os PE. A gente ganha 4, eu acho que é o maior das 3 classes, é o que a gente mais ganha. Mais a presença, que a gente tem 3 de presença, ganhamos 8. Também porque a gente somos universitário. E sanidade é a única coisa que a gente não consegue aprimorar por classe. A classe não muda a sanidade, mas a gente somos a classe com mais sanidade, o ocultista. E a cada nível de Nex, que a gente está 5 agora, a cada nível de Nex, que é 5 em 5, a gente ganha 2 pontos de vida, mais vigor, e 4 pontos de P, mais presença, e 5 de sanidade. Mas agora para as perícias, que é o que a gente precisa saber. Como ocultista, a gente ganha ocultismo e vontade. Estas perícias a gente ganha automaticamente quando a gente vira ocultista. Então a gente vem aqui, treinado. Já explica a diferença de treinado, veterano e expert. E a gente ganha também 3 perícias, mais 3 por causa do nosso intelecto. Aqui a gente podia escolher qualquer uma. Aqui é mais da lore. Podíamos escolher artes, qualquer perícia que tu sintas que o teu personagem teria. Tá aí. A perícia treinado. Agora vamos explicar esta parte aqui. Há diferença do treinado, veterano, porque aumenta de 5 em 5. E aquela coisa que eu tinha explicado, quanto mais, melhor. O treinado é a base inicial. A gente não somos especialistas naquela área, mas somos treinados, a gente sabe. Um médico, um enfermeiro, teria 5 de medicina. Ele é treinado, ele sabe medicina. Mas alguém muito mais treinado teria 10 ou até mesmo 15, dependendo de suas habilidades. A gente vai upando assim durante o Nex. Lógico que a gente não vai conseguir ter tudo treinado. Praticamente, se tu fores um ocultista, não vais ter todas as perícias. Vais ter muitas, mas não vais ter todas as perícias. Vai ter muita perícia e toda a perícia é importante. Uma hora ou outra, uma das perícias irão ser utilizadas aqui e vai ser complicado. É por isso que um time tem que ser completo. Um tem que completar o outro. É muito simples. Treinado, veterano e expert. É uma coisa que tu sabes, uma coisa que tu sabes muito, uma coisa que és expert completamente. Isto são as perícias. As classes está aí. É complicado. Eu já aprendi. Uma coisa interessante é que temos a progressão de Nex. Isto é fácil. Isto é simplesmente uma coisa que a gente vai aprendendo durante o RPG quando a gente for jogar, que é nível 5, nível 10, nível 15, isto aqui vai subindo progressivamente. E a gente vai ganhando coisas com isto. Como eu tinha dito, ganhamos vida, ganhamos sanidade, ganhamos PE e também ganhamos as habilidades. Eu já vou para as trilhas, mas o primeiro que é explicar os poderes do ocultista e os poderes de combatente e isso. O nosso primeiro poder que a gente ganha é Nex ao nível 15. E o que é os poderes? Os poderes simplesmente é isto aqui. Poder do ocultista. Ou poder de combatente, alguma coisa assim. Estes poderes são poderes que a gente pode escolher para o nosso personagem. Eu não vou dizer um por um. Camuflar o ocultismo, criação. Eu não vou dizer um por um, porque é só ler depois. Mas esses são tipo nossos poderes que a gente pode ir aprendendo. Não vamos conseguir ter todos. Mano, geralmente no máximo a pessoa tem 3 poderes. Cada um tem a sua função investigativa, mais de batalha. Cada um tem a sua coisa. Isto é a progressão. Mas agora, a parte mais complicadinha, mas também é fácil de explicar. As trilhas. A trilha das classes é uma, basicamente, subclasse. É uma especialização da classe normal. Combatente, especialista e ocultista. Vamos pegar o ocultista por exemplo.
É como se a gente pegasse um ocultista normal, que é uma classe, e pegar uma especialização nele. Vamos pegar o seguinte. Tem cozinheiros por todo o mundo. Mas há uns cozinheiros que preferem fazer peixe, legumes, carne. As trilhas são basicamente uma especialização do personagem. Temos na parte do ocultista o conduinte, flagelador, graduado, intuitivo e lâmina paranormal. E também temos, deixa-me pegar aqui este aqui, e depois temos a do suplemento, que vieram depois. Estes aqui são dos combatentes. Quero achar ocultista. Está aqui. Temos o exorcista, possuído e parapsicológico. Estas são as trilhas do ocultista. Cada uma delas é uma especialização da classe ocultista. Existem milhares de ocultistas e cada um é um especializado numa área. Vamos pegar aqui umas diferenças. O conduinte é especializado em aprimorar um ritual ou vários rituais e deixar ele muito preciso. Aumentar o range dele, aumentar a potência, aumentar tudo. Ele é especializado em deixar o ritual potente e mais poderoso. Ele especializa-se nisso. O flagelador, ele é muito mais, é como se fosse tipo, muito mais visceral. Ele usa a própria dor como um canalizador para aumentar o poder paranormal. Corta-se, faz sacrifícios, abrange a dor para aumentar o seu poder. O graduado é aquele que quer saber todos os rituais possíveis. Se ele pudesse saber, ele vai saber todos os rituais. Ele tem um grimório. Quanto mais ritual, melhor. Ao contrário do conduinte, que tem os rituais dele, que não são muitos, mas não são poucos, ele aprimora os rituais. O graduado é diferente. Ele pega os rituais quase todos. Ele tem muitos rituais. O intuitivo aprimora a mente. Ele deixa a mente forte. É como se fosse um combatente ao reverso. Enquanto o combatente aprimora o corpo para ficar forte em batalha, o intuitivo aprimora a mente para ser inabalável mentalmente. Ele faz tudo para não perder sanidade, para não sofrer dano mental. Esse é o intuitivo. E lâmina paranormal é um ocultista mais de combate. Ele vai mão a mão, é como se fosse um combatente ritualístico. O exorcista é como se fosse, como é que eu posso dizer? Um padre. É basicamente isso. Ao contrário dos outros, ele ou trabalha sozinho, ou trabalha para uma igreja, ou uma coisa assim. Ele é um exorcista. Um exorcista, as criaturas, pode ser numa religião independente, pode ser católico, qualquer religião. Este é o exorcista. O possuído, aí é mais complicado. O possuído, eu acho que é a trilha do ocultista mais aprofundada e mais complicada. Ela tem muita coisa que ainda não foi aprofundada no universo. O possuído é alguém que não foi bem, nunca teve uma escolha de entrar no paranormal. É alguém que foi possuído por uma entidade, entidades, qualquer entidade, e agora pode ser qualquer entidade. Morte, sangue, conhecimento, energia, e essa criatura dá-lhe poder. É um poder vindo do outro lado. É como se ela fosse possuída por criaturas para aumentar o seu poder. É uma descrição muito vasta do possuído. Para psicólogo, é um psicólogo do paranormal. Ele ajuda as pessoas mentalmente, ele faz terapias, ele cuida das pessoas mentalmente como um psicólogo normal, mas especializado no paranormal. Ele sabe o que é o paranormal. É uma trilha, para ser bem honesto, nunca vi ninguém usar. Mas é uma trilha muito interessante e vale a pena ler porque é mesmo boa. Vamos fazer assim. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma das minhas favoritas, o conduinte. Ou a minha favorita, para ser bem honesto. Lembrando que a trilha só se pega Next 10.
Temos aqui todas as trilhas, quando item logo a primeira. Está aqui. E conduinte. A primeira habilidade que a gente ganha quando escolhemos a trilha de conduíte é ampliar ritual. Quando lança um ritual, você pode gastar 2 PE, pontos de esforço, ou mana, como quiser chamar, para aumentar o seu alcance em um passo, de curto para médio, de médio para longo, ou de longo para extremo, ou dobrar a sua área de efeito. Basicamente aumentar o range, como eu tinha dito. E depois, 40 a gente pega outro ritual, 65 pegamos outro, ritual não, desculpa, poder, e 99 a gente pega o último poder de conduite. Cada trilha é extremamente diferente. Não há nenhuma trilha que seja igual a nenhuma. Não vou dizer que uma é melhor do que a outra, porque se pegares qualquer trilha, dá para trabalhar muito bem. Não existe trilha fraca. Só tem um propósito para ela. Trilha também tem a ver com a lore. Mas não acredito. A trilha tem a ver com a lore, mas não é a lore inicial. Eu acho que a trilha é o resultado da lore até chegar à trilha. A gente vai começar com 0. Até chegar à trilha vai acontecer muita coisa. Eu acho que o que vai acontecer durante o caminho até chegarmos à trilha é o que vai construir o resultado da nossa trilha. Enquanto a classe é algo que já vem meio da origem, assim, a trilha vai vir da história que vai acontecer. Lógico, o especialista também tem as trilhas, infiltrador, atirador de elite, médico de campo, negociador técnico e os outros. Cada um tem a sua trilha igualmente importante e poderosa. Isto são as trilhas. As trilhas vão ter que ser mais trabalhadas, então se precisarem de ajuda, só dizer. Mas isto foram as trilhas. Agora, a parte mais complicada, eu acho que, tirando o inventário, que isso aí vai ter que ser trabalhado durante o RPG, mesmo que é muito complicado o inventário, é os rituais. E o paranormal em si. Mas antes de chegar lá e passar ao Kelvin, eu vou explicar uma coisa que eu esqueci de explicar e o Kelvin provavelmente também se esqueceu, que é as ações. As ações é o que acontece geralmente durante as batalhas ou investigação, é o que resume a situação. Tem ações padrões, movimento e livres. Vou explicar cada uma. E reações. A ação padrão é o que tu fazes durante uma cena. Derrubas um armário, bates em alguém, desarmas alguém, empurras alguém. É a ação que vais fazer durante a cena. A de movimento é a deslocação que tu fazes. E as ações livres é falar, fazer um movimento com a mão, tipo, estava um dedo no meio, o gajo. É isso. A ação padrão e a ação movimento, geralmente, só tens uma. Tem uma ação padrão e uma ação movimento. Ações livres, tens milhares. Podes ter quantas tu quiseres. É uma ação livre. Agora, as reações é algo que acontece no momento e tu também tens reações infinitas, mas tirando bloqueio e esquiva. Se alguém dá-te um soco, esquivas. Se ele der todo soco, não consegues esquivar. No máximo é aguentar e pronto. Mesma coisa que o bloquear. É muito simples. Ação padrão é a ação principal que fazes na cena. Movimento é deslocação ou movimento que tu fazes. Livres é falar. É uma ação livre que não seja... É basicamente uma reação, mas consciente. A reação é algo que acontece rápido, mas tu não tens controle. É um soco vem na tua direção, tu desvias. Mas vem outro, já não tens tempo para reagir e levas. É isso. Vamos agora para os rituais. E os rituais não vou ser eu a explicar. Vai ser o Kelvin. Então, vamos lá. Fala aí, galerinha. Mais uma vez eu aqui. Quero explicar para vocês partezinha complicada de ser um ocultista. São os rituais.
Sendo ocultista, gente, a gente tem a primeira aqui, ó, a habilidade de ocultista, que é o escolhido pelo outro lado. Assim que a gente tem 5% de Nex, a gente já consegue 3 rituais. Olha aqui, ó. 3 rituais. Opa, vou errado, desculpa. 3 rituais de primeiro círculo. Ah, e o que é círculo? Que aí você me pergunta. Eu te explico, pequeno cupido, não se preocupe. Esteja atento às minhas explicações. Primeiro círculo é o nível do ritual. Os rituais são o quê? Rituais são basicamente os feitiços, né? Equivalente aos feitiços em ordem paranormal. Os rituais vão de primeiro a quarto círculo, sendo o primeiro mais fraquinho, uns bem basicinhos, e quartos mais fortes, mais poderosos. E com base no círculo vai aumentando o custo deles. Mas já a gente chega lá. Em 5% de Nex, a gente tem rituais de primeiro círculo, em 25 de segundo, em 55 de terceiro e 85 de quarto. Eu não acho que vocês vão passar de terceiro círculo, para ser honesto, mas quem sabe. Então agora a gente vai para a escolha dos nossos 3 primeiros rituais como ocultista. Uma parte boa da gente entender um pouquinho antes de escolher os rituais é entender sobre o paranormal e os elementos que tem nele. São 5 elementos no total do paranormal, que são sangue, morte, conhecimento, energia e medo. Eu vou explicar mais ou menos qual é qual aqui, como cada um funciona. O sangue é algo mais sentimental, algo mais tribal, algo que você sente sem pensar. Morte tem a ver com passagem de tempo, tem a ver com o tempo perdido em coisas específicas, né? Conhecimento, livros, runas e coisas assim. Energia é o caos é inevitável, como está dizendo aqui. E o medo é algo indescritível, é algo infinito, como descreve, e impossível, como descreve o livro. Como ocultista, a cada 15 de Nex a gente consegue um poder de ocultista. E dentre esses poderes de ocultista, como um explicou agora, a gente tem o transcender. Se eu não me engano, tá por aqui, ó. É um dos últimos aqui. Transcender. E você escolhe um poder paranormal. Que são esses aqui. Eu não vou passar todos eles, mas são como umas passivas que você consegue enquanto a gente vai evoluindo. Que são muito úteis até. Algumas dão mais vida, outras dão mais defesa, ou você manipula uns resultados ali. É muito bom. E eu vou dar aqui assim um briefzinho, um resuminho sobre cada elemento, sobre cada ritual dos elementos. Aqui tem um briefzinho bem resumidinho, gostosinho pra gente. A entidade conhecimento, a entidade da consciência. Rituais de conhecimento afetam a mente e revelam ou escondem coisas, por exemplo, deixando uma pessoa invisível. Energia, a entidade do caos. Rituais de energia podem gerar luz, eletricidade, fogo e frio, além de afetar probabilidades. Morte, a entidade da espiral do tempo. Rituais de morte afetam a energia vital dos seres e distorcem o tempo. Sangue é a entidade do sentimento. A entidade de sentimento. Rituais de sangue fortalecem o corpo, aprimoram os sentidos e manipulam as emoções. E medo é o elemento mais misterioso do outro lado. Rituais de medo afetam a própria relação do outro lado com a realidade. Por isso que a gente geralmente não fala muito sobre o medo, né? Porque é meio que um tabu em ordem paranormal. A gente não tem muita resposta sobre o medo. E como eu disse agorinha, o círculo de cada ritual tem um custo específico. Rituais de primeiro círculo custam 1 PE, 1 de estamina. De segundo círculo custam 3 PE. De terceiro ciclo 6 PE e de quarto ciclo 10 PE. Cada ritual, dependendo de como for o ritual, ele pode dar algum efeito aqui, ó. E para cada efeito você tem um ADT, que é quanto você tem que tirar para passar no teste. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu já vou escolher um ritual aqui muito bom de ataque que eu gosto, que é o eletrocução. É um ritual de energia que para fazer ele você precisa de execução padrão. E outro detalhe que eu esqueci de falar aqui, que é rapidinho, para todo ritual você precisa de componentes. O que são componentes? Como assim componentes? Precisa de componentes para fazer ritual. Componentes ritualísticos são coisas que condizem com o elemento do ritual que você vai conjurar. Exemplo, eu quero conjurar o meu eletrocução. Eu já vou até escrever aqui, ó, rapidinho.
Tem escrito aqui bonitinho, ó, os rituais. Eletrocução. Custa 1 PE e vai me custar, como eu ainda sou 5 de Nex, vai me custar um componente ritualístico de energia, especificamente. O que são componentes ritualísticos de energia? Ou morte, sangue, medo, conhecimento? São coisas que condizem com o elemento. Por exemplo, se eu for fazer um ritual, se eu for conjurar um ritual de energia, eu vou precisar de algo que contém energia. Um carregador, um celular, baterias, coisa do tipo. Conhecimento, anéis dourados, runas, algo antigo. Morte, um relógio quebrado, ou talvez folhas secas, ossos. Sangue, sangue, vísceras, intestinos, coisas assim. Agora, em questão a DT, como eu estava dizendo, a DT é o teste que você tem que passar se você atacar alguém ou for atacado com um ritual específico. Por exemplo, o eletrocução que eu escolhi, foi o primeiro ritual que eu escolhi dos 3. Você manifesta e dispara uma corrente elétrica contra o alvo, que sofre 3d6 pontos de dano de eletricidade e fica vulnerável por uma rodada. Vulnerável é uma condição específica que, se não me engano, você não consegue atacar. Mas tem como você evitar essa condição e parte do dano. Aqui tá, ó. Se passar no teste de resistência, sofre apenas metade do dano e evita a condição. Mas como assim teste, Kelvin? Como é que eu sei qual o ADT desse teste, né? Qual é esse teste específico que tem que passar? Aqui na nossa ficha, a gente tem ADT dos rituais logo aqui em cima. Como eu disse no início do vídeo, é tudo automático aqui, então a gente não tem que se preocupar muito. Só quando a gente for conseguir alguma coisa específica. Por exemplo, como a gente é conduite, mais pra frente, se eu não me engano, a gente vai conseguir aumentar a ADT dos nossos rituais com habilidades. A gente vai ter que fazer uma continha de cabeça, já que não dá para automatizar quando a gente for usar algum ataque. Mas, outro exemplo, tem itens que aumentam a sua DT de rituais, ou deixam rituais mais potentes, e a gente consegue aumentar ou diminuir isso aqui do ladinho, mas já é tudo automático. A gente não precisa se preocupar com isso por agora, só mais pra frente. E mais pra frente eu ajudo vocês no presencial mesmo e não tem problema. Então a DT já tá aqui assim bonitinho, automático, e aí a gente só escolhe os outros 2 rituais. Eu vou especificar aqui bonitinho, ó, o dano do ritual, 3d6 de dano. Como é que é? Resistência reduz metade. Oi? Pronto, aqui, escrevi aqui. 3d6 de dano e resistência reduz metade. Passar no nosso teste de DT. Vamos escolher os outros 2 rituais que a gente tem para escolher, como ocultista. Uma coisa interessante também é que a cada next que a gente vai subindo, evoluindo, né, que são os níveis tecnicamente, de 5 em 5, a gente consegue mais um ritual do ciclo que a gente tiver desbloqueado. Por exemplo, assim que eu tô com o Next 10 agora, né, já que eu tenho a trilha. Assim que eu tiver Next 15, aqui eu posso escolher 4 porque eu tô no Next 10. Mas assim que eu tiver Next 15, eu posso escolher mais um ritual de primeiro círculo. Então aqui eu vou escolher 4 rituais porque eu tô Next 10. Mas como a gente vai começar com Next 5, vocês escolham 3. Se vocês forem fazer a ficha sozinhos. Eu vou pegar uma eletrocução, que é pra dano. Uma cura também é muito bom. Cicatrização, que é um ritual de morte. Execução padrão. Alcance, toque, alvo 1C e duração instantânea. Eu curo 3d8 mais 6 PV, mas eu envelheço 1 ano automaticamente. Isso às vezes é importante. A sua personagem tenha, não sei, mas que tem algum problema, alguma doença que limite seu tempo de vida. Cicatrização. Cicatrização 3d8 mais... Opa! Mais 3 de PV e custa 1 de PV, porque é um ritual de primeiro ciclo. Agora, a gente vai falar o último, né? A gente tem mais 2 para escolher, já que no Next 10, né? Eu vou pegar algum de defesa também, já que eu sou um ocultista, não vou tancar muito. É bom ter alguma coisa para me defender, não é? Para aumentar minha defesa. Uma armadura de sangue, acho que seria uma boa.
que é execução padrão, alcance pessoal, alvo você e duração uma cena inteira. Agora uma cena de combate ou investigação, quem sabe. Aqui seu sangue escorre, te dá mais 5 de... Não precisa ser seu sangue especificamente. Às vezes, talvez eu possa, se vocês forem bem criativos, eu posso deixar vocês usarem o próprio sangue como componente ritualístico, mas isso vai custar uns bons pontos de vida. E isso daqui dá mais 5 de defesa. Papel de sangue. Mais 5 de defesa. Custo 1P. Quarto e último ritual para a gente escolher. Vou pegar um outro ritual de ataque ou algum para ajudar, por exemplo, em investigações. Um que eu gosto muito é ouvir sussurros, de conhecimento. A gente já completa os 4, né? Menos medo, porque medo é oh my god. Aqui, ó, vou até dar uma explicadinha a mais, porque isso aqui é interessante. Ouvir sussurros, execução completa, alcance pessoal, alvo, você e duração instantânea. O ritual conecta você com sussurros, memórias ecoadas pelo outro lado, que você pode consultar para receber conhecimento proibido em relação a uma ação que tomará em breve. Ao usar esse ritual, faça uma pergunta sobre um evento que você está prestes a fazer na mesma cena, que possa ser respondida com sim ou não. O mestre rola um D6 em segredo, com o resultado de 2 a 6, o ritual funciona e você recebe a sua resposta, que pode ser sim, não ou sim e não. Com o resultado 1, o ritual falha e oferece resultado não. Não há como saber se esse resultado foi dado porque o ritual falhou ou não. Lançar esse ritual múltiplas vezes sobre o mesmo assunto gera sempre o primeiro resultado. Ou seja, é uma pergunta para o outro lado de sim ou não que você pode fazer para o mestre, que ele vai te responder. Não é garantido que vai vir certo, mas é algo que eu acho muito interessante, que ajuda em investigação e em alguma decisão tomada. Então eu vou pegar esse para completar. Eu vou ser tipo o avatar dos elementos. Ouvir sussurros. B. Às vezes é bom você dar uma resumidinha aqui na frente, para não esquecer e não ter que ficar olhando o livro toda hora do que faz os seus rituais. Mas em questão dos rituais é só isso mesmo. A cada Nex novo você pode escolher um ritual, desde que você tenha desbloqueado o ciclo que você quer. Por exemplo, se eu tiver Nex 30, eu vou ter já um ritual de segundo círculo. E quantos? 5 de Nex vem 3, 4 em 10, 5 em 15, 6 em 20, e aí em 25 eu posso escolher um de segundo. Então eu vou ter 6 rituais de primeiro círculo e um de segundo, e aí em 30 eu posso pegar outro de segundo, já que eu vou ter desbloqueado. Isso tá meio confuso, eu sei, mas no RPG a gente trata disso. Vai ser bem mais fácil presencial. Eu posso explicar bonitinho pra vocês, tirando cada dúvida que vocês têm. Mas no geral, é isso que vocês têm que aprender. Não, uma coisa que eu esqueci de adicionar é que cada ritual tem sua execução, como não explicou. Em um combate, em uma cena, você tem as suas ações. E cada ritual tem a sua própria execução. Alguns rituais demoram mais, outros rituais demoram menos. Tem rituais que duram várias rodadas, outros que são instantâneos, que você pode usar como reação. Vários exemplos, eu posso citar aqui. Mas aqui, ó, a ação necessária para lançar o ritual. Para rituais com execução de ação livre, apenas um pode ser lançado por rodada. Isso inclui rituais afetados por habilidades que reduzem seu tempo de execução. No caso de rituais com execução maior do que uma ação completa, você fica desprevenido enquanto estiver conjurando o ritual. Só que tem coisinhas aí que são muito específicas e muito chatinhas de ficar lembrando na hora do combate, que eu vou ignorar. Por ser a minha primeira vez mestrando, por ser a primeira vez de muitos no sistema de ordem. Então a gente vai jogar um RPGzinho simples mesmo, focado mais na interpretação mesmo, no lore, que é o que eu mais gosto, pra ser honesto. Alcance também dos rituais.
Pessoal, que é você só pode usar em si mesmo. Toque, que é você consegue usar em qualquer coisa que você possa tocar. Um bom exemplo é amaldiçoar a arma. Amaldiçoar a arma é um ritual muito bom. Você amaldiçoa a arma, alguma arma, e faz ela dar dano de um elemento específico. Curto. O ritual alcança uma distância curta de 9 metros ou 6 quadrados, mas quadradinho a gente deixa para depois, já que eu acho que só eu que vou acabar vendo o mapa quando a gente for jogar. Médio. O ritual alcança uma distância média, me diga, 18 metros, longo 36 metros, extremo 90 metros e ilimitado é infinito. Tem outras coisinhas, tipo conjurando rituais, tem que dar ações e cursos, gestos comportamentais, concentração e não sei o que. Isso são coisas que complicam muito a vida do ocultista, que eu vou ignorar, pra ser honesto. Na hora do vamos ver, eu vou explicar um pouquinho melhor, porque aqui vai ficar muito longo pra eu explicar cada coisinha, cada chatice que eles inventaram pro ocultista. Eu vou deixar só o iCast Fireball mesmo, mandar um bola de fogo ali quando vocês quiserem. Infelizmente não temos bola de fogo no sistema de... Não, temos sim, bola de fogo, se eu não me engano. Mas, não grita. Vou deixar vocês só invocarem o ritual que vocês quiserem, sem mais delongas, sem muita enrolação. E eu acho que eu não tô esquecendo mais nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vai vir um corte logo depois disso. Mais uma coisa que eu esqueci de comentar. No suplemento também tem rituais novos que a gente pode olhar. Ó, tem uns rituais bem interessantezinhos aqui. Esfolar, odor da caçada. Só que é uns que eu acho meio paia, pra ser honesto. Se vocês quiserem olhar com mais atenção, a gente pode ver depois. Eu posso citar aqui os nomes. E se algum assim soar maneiro, assim, soar legal pelo personagem de vocês me falam depois. Tem esfolar, tem sede de adrenalina, odor da caçada, também tem martírio de sangue, língua morta, apagar as luzes, fedor pútrido, singularidade temporal, desfazer sinapse, aurora da verdade, relembrar fragmento, pronunciar sigilo, overclock, tremeluzir, mutar e milagre ionizante. São os rituais novos que a gente tem no suplemento. Também tem itens novos sobre itens paranormais novos, só que como eu disse, são coisas que a gente vai tratar durante o RPG. Coisas que vocês vão conseguir comprar ou adquirir luteando. Em questão do inventário, como o Nuno disse, é algo muito complicado pra gente tratar agora. Então, durante o RPG vai ser bem melhor. Os itens que vocês vão colocando, vão recebendo. Vocês podem pôr itens diários do dia a dia normal. A época é normal, é a época de hoje em dia que se passa no RPG. Você pode pôr celulares, carteira, um livrinho de notas que vocês têm, ou um MP3 se vocês gostam de ouvir música, coisa do tipo. Nada muito crazy, né? Tipo, levar uma Glock no bolso. Ninguém faz isso. Ninguém, vírgula. Eu não faço isso, pelo menos. E uma coisa boa de mencionar também no inventário é a carga. A carga máxima, se você exceder essa carga máxima, seu movimento reduz. Você tem um movimento reduzido. E aí você pergunta, então como é que eu posso aumentar minha carga máxima? Carga máxima é de acordo com a força. E eu tenho muito pouquinha carga aqui, tá vendo que eu tenho só 2 de carga? Porque eu tenho 0 de força. Então quanto mais força você tiver, mais coisa você consegue carregar. E os itens, aqui limite de itens, não é que você só pode carregar 2 itens. É que você pode carregar 2 itens de categoria 1. Cada item tem sua própria categoria. Tem categoria 0, 1, 2, 3 e 4. E vocês não conseguem pegar um item muito bom assim logo de cara. Porque vocês não vão começar, por exemplo, na ordem realitas, que é o My God, é o principal combatente contra o paranormal de hoje em dia. Só um exemplo, isso é no RPG oficial. Vocês não vão começar como um agente de elite lá. E por isso que a cada missão vocês vão ganhar pontos de prestígio. E com mais pontos de prestígio, você consegue aumentar sua patente. E com uma patente maior, você consegue ter itens melhores. Itens melhores significam ter um item de categoria maior. Por enquanto,
Vocês só conseguem 2 itens de categoria 1. Ah, o que significa isso? São uns itenzinhos, o que? Uma lanterna tática, algum kit médico ou kit de perícias que pode te ajudar em alguma perícia específica. Mas isso, como eu disse, vai ser mais no RPG que a gente vai lidar. Então, de resto, eu acho que é tudo isso que eu tinha para explicar para vocês. Em questão do ocultista, obviamente, eu vou fazer mais outros 2 videozinhos explicando bonitinho o especialista e o combatente. Mas a questão do ocultista é isso. Alguma outra dúvida, me perguntem no privado. E vou ficando por aqui. Deixa o joinha bacanudo aí embaixo. Se inscreve no canal. Faça seu personagem. E obrigado por assistir. Adeus.